Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para esta aula. Esta é a aula de número 7, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação. Então vamos ao conteúdo da nossa aula de revisão. Nesta aula de revisão, nós iremos abordar aí os principais tópicos trabalhados durante as aulas da unidade 1, certo? E durante as aulas da unidade 1, nós trabalhamos ali com um problema de ordem social e ambiental que afeta, em especial, o espaço urbano. Estamos falando da produção e do descarte inadequado de lixo, que tem causado ali problemas relacionados à questão ambiental, como eu já falei para vocês, como, por exemplo, contaminação do solo, das águas, contaminação também do ar, tem causado também problemas de ordem social, como, por exemplo, problemas de saúde para a população que é afetada por essas áreas de depósitos irregulares de lixo, tá certo? E aí, para a gente entender um pouco sobre a importância do meio ambiente e desses problemas no meio ambiente, a gente foi lá definir o que é meio ambiente para, a partir daí, a gente repensar as nossas práticas em relação à produção e o descarte inadequado do lixo. Acompanhe comigo. Olha só, eu trouxe para vocês a definição do CONAMA sobre meio ambiente, que diz o seguinte, que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, tá? Definição do CONAMA. Professor, ficou um pouco difícil para a gente compreender. Tem como explicar melhor, sintetizar melhor? Tem, tá? A gente pode definir o meio ambiente como sendo o palco, o lugar onde os seres vivos e não vivos vão interagir. É nesse meio ambiente também que estão ali os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, tá? Daí a importância da gente se preocupar com esse meio ambiente, que no fundo é a casa da gente, é o local onde a gente vive e o local também de onde nós tiramos os recursos que nós precisamos, certo? Contudo, o homem, através das suas ações, ele tem ali causado perturbações a esse meio ambiente, através, por exemplo, da expansão das cidades, que traz ali problemas relacionados ao desmatamento, contaminação do solo, das águas, em função das atividades que são desenvolvidas dentro do espaço urbano. A atividade de agricultura e pecuária também traz problemas, impactos ambientais, que vai desde o desmatamento até a contaminação do solo e das águas pelos insumos utilizados, tanto na produção agrícola como pecuarista, tá? A atividade industrial, que compromete bastante a qualidade do meio ambiente, o manejo inadequado dos recursos naturais e também o extrativismo, quer seja mineral, quer seja também vegetal. Então, essas ações, elas têm provocado perturbações no meio ambiente e comprometido a qualidade do meio ambiente onde nós vivemos, tá? Agora que a gente já tem essa compreensão do que é o meio ambiente, bem como da sua importância, tá? E das ações que nós adotamos para comprometer esse meio ambiente em função das atividades desenvolvidas, a gente vai tratar agora sim da produção de lixo. E aí eu comecei a aula, uma das aulas com vocês, definindo ali o que é esse lixo que a gente chama de lixo urbano, tá? Vamos dar a nomenclatura correta. Bem, o lixo urbano pode ser definido como resíduo sólido urbano. Ele é fruto ali, ele é resultante das atividades doméstica, comercial, industrial e hospitalar, tá certo? Então é daí que vem o lixo, o resíduo sólido urbano, tá? Destaco para vocês que as atividades desenvolvidas no campo, elas também ali produzem lixo, resíduos, tá? Mas nesse caso aqui não será o foco dos nossos estudos, tudo bem? Esse lixo produzido no espaço urbano e também no rural, ele pode ser classificado da seguinte forma. Bem, a gente tem ali o lixo doméstico, que é oriundo ali das nossas atividades cotidianas,
cotidianas, tipo o lixo gerado na sua casa. Nós temos também o lixo industrial, oriundo da atividade industrial. Nós temos o lixo hospitalar. Nós temos o lixo também agrícola, que é oriundo da atividade de agricultura em especial, mas pode ser também da atividade pecuária. O lixo eletrônico, que são aqueles resíduos oriundos do consumo de equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, notebook. E o lixo radioativo, né, que são aqueles resíduos que contêm na sua composição ou em parte dela material que seja radioativo. Aí a gente analisou também como é que se dá a produção do lixo em escala planetária, em escala global. E eu destaquei para vocês os seguintes números. Acompanhe comigo. A gente viu que, de acordo com a ONU, são produzidas ali anualmente cerca de 2,24 bilhões de toneladas de resíduos sólidos. É muito lixo sendo gerado, tá, turma? E um dado que nos assusta. 33% de todo esse lixo gerado aí, ele vai parar em locais inadequados, tá? E sem tratamento. E isso vai trazer, vai intensificar, vai agravar os problemas tanto de ordem de ordem social como ambiental, que pode trazer, que vai complicar ainda mais a qualidade desse meio ambiente, certo? Bem, a gente viu também que essa produção de lixo, ela não é homogênea, ela não é igual, tá bom? Ela varia bastante de acordo com cada país. E a gente pode analisar isso verificando o consumo de cada país. Para isso, eu tenho aqui duas animações que ilustram aí quantos planetas seriam necessários para que a gente, se a gente, na realidade, consumisse como os dois países que são nossos exemplos aqui, Brasil e Estados Unidos. No caso do Brasil, que já apareceu aqui, olha, nós precisaríamos aí de quase dois países, de dois planetas, perdão, para dar conta de tudo aquilo que a gente consome, tá certo? E se toda a população mundial consumisse como os estadunidenses que estão aqui, olha, nós precisaríamos de 5 planetas para dar conta aí dos produtos que a população precisa, né, consumiria, certo? Bem, se os países consomem de formas diferentes, isso significa dizer que ele vai gerar lixo também de forma diferente. E aí eu trago um dado para vocês sobre a geração de lixo por indivíduo desses dois países. No Brasil, cada pessoa gera cerca de 1 quilo de lixo por dia. Nos Estados Unidos, esse dado sobe para quase 2 quilos de lixo por dia, tá? Que cada pessoa ali vai produzir. Isso mostra, obviamente, que a produção de lixo é bastante diferente. Ela não é homogênea entre os países do mundo, tudo bem? E aí, claro, que quanto mais se consome, mais produz lixo. Então, países mais pobres consomem menos, produz, então, menos lixo, certo? Outro ponto que eu destaquei durante as aulas para vocês é sobre o destino do lixo aqui no nosso país, tá? Então, eu tenho aqui uma animação que mostra para onde vai o lixo que a gente produz aqui no Brasil. Destaco que nem todos os destinos indicados aí na nossa animação é o destino ali adequado, tá bom? Daqui a pouco eu pontuo essas questões com vocês. Acompanhe comigo a animação. Os principais destinos do lixo no Brasil. Lugar de lixo era a lixeira. Mas, e depois? Onde ele vai parar? Vamos descobrir? Lixões. Grandes áreas a céu aberto, nas quais o lixo é despejado, geralmente localizado em regiões periféricas da cidade. Esses locais acabam se tornando propícios para a concentração e proliferação de ratos, baratas e outros insetos. Aterros sanitários. Aterros são sistemas de tratamento de lixo, onde o solo é impermeabilizado e preparado para receber lixo orgânico, que é colocado em camadas intercaladas com terra, literalmente aterrado. Diferente dos lixões, os aterros são planejados, operados e monitorados de acordo com normas e regulamentações ambientais rigorosas. Coleta seletiva e reciclagem. Sabe aquelas lixeiras coloridas? Então, a coleta seletiva consiste em fazer a separação entre o lixo orgânico e os materiais recicláveis como latas de alumínio, potes e sacos de plástico, garrafas PET, entre outros, que são entregues para reciclagem. Incineração de lixo.
Alguns lixos não podem ser aterrados ou reciclados, como é o caso do lixo hospitalar ou materiais contaminados, por exemplo. Nesses casos, o lixo precisa ser incinerado. Tratamentos especiais. Outros materiais precisam ainda de um tratamento especial por empresas especializadas na hora do descarte, pois possuem em sua composição elementos químicos que podem gerar problemas ambientais como a contaminação do solo e da água, e não podem ser queimados, como é o caso das pilhas, lâmpadas e celulares, por exemplo. Então, a gente viu aí onde vai parar o lixo produzido aqui no nosso país, e um dos principais problemas que a gente tem é esse lixo indo parar, por exemplo, nos lixões a céu aberto, tá bom? Cerca de 40% aproximadamente do lixo que a gente produz aqui no Brasil vai parar em locais inadequados, tipo esses lixões, potencializando ali os problemas de ordem social e ambiental que podem ser ocasionados pela produção de lixo e seu descarte inadequado, certo? Saindo dessa questão do lixo urbano, nós tratamos ali também do papel do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no que diz respeito à promoção do desenvolvimento sustentável. E para a gente entender o papel do PNUMA, a gente destacou alguns eventos importantes, tipo as conferências mundiais voltadas para o meio ambiente. Acompanhe comigo. Olha só, em 72 a gente tem aqui a primeira conferência mundial voltada para o meio ambiente, que aconteceu em Estocolmo, tá certo? É daí que vai surgir o PNUMA, tá bom? No mesmo ano. Em 92 a gente tem a ECO 92. No ano de 2002 a gente tem a Rio +10. No ano de 2012 a gente vai ter a Rio +20. E no ano de 2019 a gente tem ali uma importante assembleia que vai debater as questões ambientais que aconteceu na cidade de Nairobi, no Quênia. Qual a importância, professor, dessas conferências para o meio ambiente e para o PNUMA também? Bem, foi através delas que nós tivemos ali a criação do PNUMA. Ele surgiu logo após a conferência de Estocolmo, tá certo? E o PNUMA ele foi criado com o propósito de promover o debate referente à questão da promoção do desenvolvimento sustentável em escala planetária. E aqui a gente tem em destaque para vocês agora as principais funções do PNUMA. Acompanhe comigo. Olha só, entre as principais funções do PNUMA, a gente destaca ali o fomento da liderança e análise de soluções adequadas para uma série de impasses, tipo as mudanças climáticas. Ele promove ali e auxilia na gestão dos ecossistemas, tanto os marinhos como os terrestres, e incentiva a economia sustentável em uma escala global, tá certo? Bem, o PNUMA ele desenvolve ali os seus programas ao longo de 7 grandes áreas, e é importante que vocês saibam quais são também essas áreas. Acompanhe comigo. Olha só, antes da gente tratar dessa questão das áreas de desenvolvimento do PNUMA, tá bom? Onde o PNUMA vai atuar, a gente tem aqui umas informações também importantes para vocês, como, por exemplo, o que significa o PNUMA, que eu já falei para vocês, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, criado em 72 a partir da Conferência de Estocolmo, tá certo? Ele é um programa, tá? Não é uma agência. Isso limita do ponto de vista político e econômico, já que os programas, eles têm menos autonomia política e também econômica, certo? E aí a gente tem a sua sede localizada na cidade de Nairobi, no Quênia. E agora sim, tá? Os programas, as áreas onde os programas do PNUMA são desenvolvidos. Entre essas áreas eu posso destacar para vocês a área que atua nas mudanças climáticas, a área que atua também no desastres e conflitos ligados à questão ambientais, são umas aí das 7 áreas onde o PNUMA vai fazer o desenvolvimento de seus programas. Professor, qual a contribuição do PNUMA para o debate ali sobre o meio ambiente, bem como para a promoção do desenvolvimento sustentável? O PNUMA ele foi importante para o debate em relação às questões ambientais, porque ele serve como uma referência para os demais países, tá certo? Além disso, o PNUMA contribuiu também para que a gente tivesse a criação de um ordenamento jurídico que deu suporte ali para se debater as questões ambientais em escala global.
certo? Saindo da questão do PNUMA e a promoção do desenvolvimento sustentável, nós tratamos de ciclo hidrológico, em especial o ciclo hidrológico que acontece aqui na Amazônia, que, dadas as características da nossa região, tem algumas particularidades. Acompanhe comigo a definição de ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o movimento contínuo da água presente ali nos oceanos e, no caso dos continentes, das águas superficiais, contidas no solo, no subsolo, na atmosfera. A gente tem ali algumas forças atuando nesse ciclo hidrológico, como, por exemplo, a força da gravidade e também a energia do Sol, que é a força motriz, tá? É o que movimenta o ciclo hidrológico. É graças à radiação solar que chega até aqui a superfície, atinge os corpos que aqui estão, que a gente vai ter o processo de evaporação das águas superficiais. Isso porque essa radiação, essa energia que o Sol emana para a Terra, ela é absorvida pelos corpos que aqui estão e transformada em energia infravermelha, que é o calor, tá certo? Isso vai fazer com que a água dos rios, dos oceanos evaporem, tá bom? Promovendo ali, obviamente, a formação de vapor d'água, certo? E também, através do processo de evapotranspiração, a perda de água ali por parte das plantas. Essa água, ela vai para esse vapor d'água, perdão, vai para a atmosfera, vai formar nuvens ali, essas nuvens vão condensar, vai precipitar, tá bom? E aí vai cair as chuvas, formando uma espécie de ciclo. Essa chuva que cai volta novamente a fazer todo esse processo, tá? Destaco para vocês que existem várias formas de precipitações, tá? A que a gente mais conhece é a chuva. Mas tem também, por exemplo, a neve, que, a depender das condições meteorológicas e do clima de determinado lugar, a gente vai ter ali a possibilidade dessa precipitação vir em forma de neve. Agora que a gente já sabe o que é o ciclo hidrológico, a gente vai tratar das particularidades do ciclo hidrológico na Amazônia. Acompanhe comigo. Olha só, a Amazônia é uma região única, tá? É a região que apresenta ali, junto a outras, um dos maiores índices pluviométricos do nosso planeta, tá? Está aqui nessa região, na Amazônia, a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior rio do mundo, tanto em extensão territorial como em volume de água, que é o rio Amazonas, tá? Isso já dá para o ciclo hidrológico local características bem particulares, tá? Mas o principal diferencial do ciclo hidrológico na Amazônia é a questão da presença da floresta, tá? E a floresta vai contribuir com esse ciclo hidrológico através de um processo chamado de evapotranspiração, tá certo? Que eu trouxe aqui esse processo materializado nesta imagem aqui, certo? Acompanhe comigo. Olha só, para nós que vivemos aqui na Amazônia, é comum a gente ver, depois de um dia intenso de muito sol, né, lá pelo meio da tarde, formar um toró no horizonte, parece que escurece, né? Esse toró é feito ali, é produzido a partir do processo de evaporação das águas superficiais, rios, lagos, e também do processo de evapotranspiração, que acontece em função da perda de água por parte da vegetação, tá? E quando a gente observa, por exemplo, a copa das árvores com essa espécie de fumaça, como a gente costuma chamar aqui, né? Isso é vapor d'água ali subindo para a atmosfera, tá bom? Isso é o processo de evapotranspiração acontecendo, que é de fundamental importância para a formação de umidade aqui na região amazônica e precipitação aqui na região e outras regiões do país, tá certo? Acompanhe comigo a importância do processo de evapotranspiração para a formação ali de umidade, em especial na nossa região. Bem, segundo o INPA, uma árvore que possui uma copa de aproximadamente 10 metros de diâmetro, ela é capaz de evapotranspirar mais de 300 litros de vapor d'água por dia, tá? Estima-se que a gente tenha na Amazônia 600 milhões de árvores, então nós teríamos, em tese, 6 trilhões, de litros de vapor d'água indo para a atmosfera diariamente, tá bom? Bem, parte desse vapor d'água acaba por condensar, formando ali as nuvens que rapidamente elas acabam precipitando, tá bom? Nosso ciclo hidrológico pode acontecer em função das características naturais de uma forma bem rápida aqui na Amazônia, tá? Faz sol de manhã até o início da tarde, no meio da tarde forma um temporal, chove, essa chuva ela vai novamente sofrer o processo de água, vai evaporar, vai subir de novo para a atmosfera e vai condensar e precipitar novamente, bem mais dinâmico do que em outras regiões, tá certo? E aí a gente tem esse
desses ciclos hidrológicos, interferindo ali na questão das cheias e vazantes que a gente tem na Amazônia, tá? As vazantes, elas vão de junho a novembro, e as cheias de dezembro a maio. Bem, normalmente nós já estamos habituados ali a conviver com esse regime de cheias e vazantes do rio da Amazônia, tá bom? Contudo, com a intensificação dos problemas ligados às mudanças climáticas, tá, turma? A gente tem a intensificação desse processo, tá certo? Então, ele tem se intensificado cada vez mais em decorrência dessas mudanças climáticas que estão ocorrendo. Então, eventos de cheias e eventos de secas extremas têm sido aí mais comuns na nossa região. E eu tenho alguns dados para a gente analisar. Acompanhe comigo. Olha só, as 3 maiores cheias que nós tivemos aconteceram em 2009, 2012 e 2021. Nos últimos 12 anos, nós tivemos aqui, olha, 7 cheias extremas na Amazônia. Então, elas estão se tornando cada vez mais corriqueiras, mais comuns, tá? E aí a gente tem também as 3 maiores vazantes, né, secas. E aí eu vou destacar a seca do ano de 2023, que o Rio Negro atingiu a cota ali de 12,70 metros. A gente está analisando o Rio Negro, mas esse problema ele se estende ali para outras regiões da Amazônia. Então, como a parte da nossa economia é toda organizada juntamente com a nossa sociedade em função dessas cheias e secas, elas interferem ali, obviamente, na vida, no nosso cotidiano. Tem uma imagem aqui da cidade de Manaus, afetada ali pela cheia do Rio Negro. Temos também imagem da cidade de Manaus afetada ali pela seca do Rio Negro. Isso afeta, obviamente, a circulação de pessoas, mercadorias, traz problemas de uma forma geral. E aí a gente tem os impactos aí ocasionados, por exemplo, pelas enchentes, que podem causar ali alteração nos nutrientes, pode causar ali o isolamento de comunidades indígenas, de comunidades que vivem mais isoladas aí pelos nossos rios, tá bom? Temos também as consequências das vazantes, tá? As vazantes podem afetar ali as pescas, dentre outros problemas que elas podem ocasionar. Com isso, a gente encerra a nossa aula, de revisão.